Oferecimento: Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã. E aí, como é que tá a família? Como é que tá a sua saúde e de todos da sua casa? Tudo em ordem? Então, a partir de agora, você vai fazer companhia a mim aqui no Saúde e Você e vai acompanhar também o que a gente vai ter no programa de hoje. Dor de cabeça ou enxaqueca? Você sofre com um desses problemas? Este é o nosso tema de hoje e no estúdio vamos esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto. E você sabe para que serve a fisioterapia pélvica? A resposta você confere nesta edição. Fica comigo, o Saúde Você está no ar. Começando o Saúde Você deste final de semana, desde já bem-vindos mais uma vez. E olha, gente, se tem uma coisa que é super desconfortável e que acaba com o dia de qualquer pessoa é a tal da dor de cabeça ou enxaqueca. E se você sofre com algum tipo desses problemas, não pode perder a nossa conversa de hoje com o clínico geral, Dr. Felipe Gurgel, que vai esclarecer a partir de agora nossas dúvidas. Dr. Felipe, seja bem-vindo ao Saúde Você de hoje, um prazer recebê-lo, para falar de um tema que todo mundo em algum momento na vida passou. É verdade, um prazer estar aqui, bom dia para todos. Na verdade, quando a gente fala de dor de cabeça, a gente já começa com uma dúvida, né? Mas é uma dor de cabeça ou é uma enxaqueca? Exato. Pois é, a gente não precisa ter nenhuma briga aqui sobre isso, né? Afinal, as duas são irmãs gêmeas. Geralmente a enxaqueca é um quadro mais clássico, mais arrastado, de anos, às vezes, em que a pessoa até sabe que vai ter. Estou sentindo que eu vou ter uma dor de cabeça. Repetiu aquela dor de cabeça minha que eu tenho, tal. É assim que a pessoa se refere a uma dor de cabeça, que neste caso você vai chamar de enxaqueca. Já dor de cabeça, que é um nome genérico, seria um evento esporádico, aconteceu ali uma vez ou outra, não se repete tão facilmente e a pessoa coloca em si que ela teve uma dor de cabeça. Então, não precisa a gente ir atrás de tanto conceito, mas é mais ou menos esse o conceito principal. E aí, a enxaqueca, ela pode ser hereditária? Pode. A enxaqueca, ela tem um forte caráter hereditário, geralmente em mulheres, né? Porque, afinal, a maior parte dos quadros de enxaqueca realmente são em mulheres. A tal da mulher sofre na vida, viu? Até isso. Pois é. E aí, quando vem de tias, da mãe, da avó, digo, as mulheres, a ligação hereditária é muito forte. Acontece realmente, não tem como negar. E aí, no caso, por que as mulheres sofrem mais nesse quesito de enxaqueca? Muito bem, eu vou até aproveitar dois ganchos, mulheres e hereditário. A gente colocou essas duas palavras aqui em nossa frente agora. Vamos ver, qual é a teoria mais moderna que a gente tem em saúde, né? A gente tem que pensar de um modo mais avançado, não pode pensar de um modo tão arraigado ou antigo. Existe uma tendência hereditária? Tá, existe. Mas esses genes, que hereditário tem a ver com a nossa carga genética, né? Isso. Os genes, que é a programação que a gente tem. Esses genes realmente vão se manifestar? Interrogação. Depende do gatilho que você fizer para que ele se manifeste. Então, pode ser que você tenha uma tendência a alguma coisa e você não permita que essa tendência apareça. Por exemplo, você pode ter uma tendência hereditária a engordar, mas você se cuida tanto que você não engorda. Pode ser que você tenha uma tendência hereditária a ter dores musculares e você se cuida tanto, exercícios, etc, etc, que você não faz dores musculares. Isso vale para enxaqueca. Então, a questão hereditária, a gente falou agora há pouco, que fique bem claro, que na verdade pode existir sim uma predisposição, mas você pode passar por cima disso, permita-me as aspas aqui. E essa é a inteligência da coisa, né? Você falou mulher, porque a mulher tem realmente essa tendência maior. Então, vamos conversar mais um pouco, como é que a gente se movimenta para evitar as enxaquecas. Quem tem a tendência, talvez tenha que ser mais esperto ainda nesse movimento. Sim. Quem não tem, também tem que pensar assim.
E aí tem um tipo de enxaqueca, pelo que eu já andei lendo, na verdade tem vários tipos de enxaqueca, né? Tem até uma enxaqueca com áurea, que chama, Isso. que é quando você sente literalmente as coisas mudando no seu organismo, você faz, eita, a enxaqueca vai vir. Tem gente que já previne tomando medicamento. Fala um pouquinho sobre esses tipos de enxaqueca pra gente. Perfeito. Aí é que está também o papel do médico, né? Todo mundo que tenha dúvida, que esteja sofrendo muito com enxaqueca, claro que vai falar com um de nós médicos e a gente vai orientar. Existem também diagnósticos específicos. A migrânia com aura, você citou essa palavra aí. A gente tem aquelas cefaleias em salvas, que a gente chama, tal. Não precisa se preocupar com esses termos, isso é coisa nossa. Cefaleia, então, para quem está em casa entender melhor, é o nome mais científico da dor de cabeça. Perfeito. Dor de cabeça, exato, né? eu até estava tentando evitar muita coisa científica. É bom colocar também, né? A cefaleia seria o nome científico da dor de cabeça. Então, a partir de agora, quem quiser ser um pouco mais científico, mais chique, pode dizer, estou com a cefaleia aqui, aí já vai dizer, tá com dor de cabeça. É isso aí, perfeito. Estou com a cefaleia aqui. Mas aí o que é que acontece? Esses termos científicos, essas classificações, não se preocupem, a gente médico ajuda vocês. Quem precisar vai falar com a gente. Mas o que a gente tem que nutrir nessa nossa conversa aqui hoje, eu penso isso, né? O programa tem essa ideia. A gente tem que trazer ferramentas simples para que todo mundo pense. Eu tenho enxaqueca, como é que eu posso me livrar delas? Exato. Ou eu tenho uma tendência, como é que eu posso evitar essa tendência, que essa tendência se manifeste? E assim vai. Até o tratamento também, não é apenas com medicamentos, tem algumas condutas. Eu acho que a gente tem que seguir nesse caminho, né? Mas realmente tem a aura, tem as salvas, que a gente chama. São várias modalidades que a gente vai ver sempre com o médico. E aí uma coisa interessante, que vale a gente até salientar, e sempre estamos salientando aqui no programa, é a questão da automedicação, né? Os perigos e os cuidados da automedicação. Você primeiro tem que investigar para saber se o que você tem é uma dor de cabeça esporádica ou se você tem enxaqueca, porque geralmente quem tem a enxaqueca acaba fazendo parte da vida, né, da pessoa, podemos dizer assim, quando você dá um vacilo no tratamento. Exatamente. Medicamentos são maravilhosos, em todos os sentidos, quando bem indicados. Não adianta a gente se medicar sozinho, achando que vai acertar e fazer uma loteria da vida. Ninguém está usando a nossa vida para uma loteria. Por que você não falar com o médico? Existem vários acessos a médico, de várias maneiras. Então, você tem que estar sempre conversando com o médico para pensar em medicamento. Medicamento é com médico, tá? Claro que alguns medicamentos muito simples, um analgésico muito simples, um paracetamol, uma dipirona, de vez em quando pode ser usado? Pode, mesmo sem falar com o médico, sim. Mas como eu falei, de vez em quando é um medicamento simples. Tem gente que usa medicamentos avançados, para enxaqueca, por exemplo, sozinho, e fica repetindo, e fica usando uma dose dupla ou uma dose tripla. Tudo isso está errado. Por quê? Porque você está na loteria. Aí você me fala assim, mas eu usei um dia desse, esse aqui, tal. Aí eu digo, não, isso aqui você não pode usar assim. Pois eu usei, fiquei boa e está tudo certo. Aí você fez uma loteria, né? você fez uma loteria, não faça isso mais não. Dessa vez você acertou, mas você pode errar. E pode até piorar o problema, né? Piorar o problema, pode ter um outro problema médico seu. Desencadear outros problemas. E chegar até na emergência, como chega para a gente aqui na Unimed, a emergência que a gente vê de pessoas que usaram remédios de modo errado, com a dose errada, ou como for. Além de não resolver o seu problema, cria outro e pode até arriscar a sua vida. Pode dar intoxicação medicamentosa? Intoxicação com risco à vida, como eu te falei. Isso acontece, a gente vê no nosso dia a dia de médico de emergência. Certo. Tem pessoas que, por exemplo, quando passa... Em algum momento, eu acho que geralmente as pessoas passam do tempo de comer. Geralmente se come de 3 em 3 horas. Passou daquelas 3 horas. Não tomou tanta água durante o dia, como geralmente se toma. Desencadeia. Aí, nesse caso, a dor se torna dor de cabeça, porque é algo esporádico, ou pode evoluir para enxaqueca. Pronto, você começou a entrar num território muito importante. Hábitos de vida. Não é isso mesmo? Eu acho que a gente, a partir de agora, vai conversar bastante sobre hábitos de vida. Jejum. O jejum é um hábito errado. Por quê? Porque o jejum deixa a pessoa muitas horas sem ter uma energia chegando para si. E ela vai ter que mobilizar a energia de outros locais. Aí o pessoal fala assim, então para eu emagrecer, por exemplo, eu vou ficar em jejum. Má ideia. Porque o teu corpo vai achar que você está num deserto. E vai dizer, guarda tudo que pode guardar, porque ele está sem comida, vai morrer. Então, o que é que acontece? O corpo entra num estágio de embotamento metabólico, vou usar esse termo aqui, que é um termo meio que científico, quer dizer assim, ele vai funcionar menos para que ele fique bem. Ao funcionar menos, ele não emagrece. Então, a pessoa não emagrece.
E aí o que é que acontece? Desencadeia a crise de enxaqueca. Por quê? Porque o cérebro, dor de cabeça, aqui na cabeça tem o cérebro. O cérebro ele vai sentir-se com mais fome do que o normal. Ele vai se sentir que ele precisa reduzir o seu funcionamento. Só que o que é que acontece? Você faz isso e você vai, por exemplo, dormir? Ou você vai para um campo ficar meditando? Não. Você vai seguir sua vida normal, vai trabalhar, vai dirigir, vai resolver um problema, tem filhos para criar, que filhos têm suas questões e tal. E aí teu cérebro faz o quê? Ou seja, está tendo seu gasto calórico normal, quando na Isso. verdade você não está ingerindo, então o corpo fica de forma completamente Ele fica sem confusa. entender, o corpo fica sem entender, como você disse, você não vai emagrecer, para quem busca emagrecer, por exemplo, e você vai ter um cérebro também com problemas que vai dar sinais. Quais são os sinais? Olha, eu estou funcionando de um modo ruim, começa a doer. Então a gente sente a dor de cabeça ou a enxaqueca. Por quê? Porque o cérebro está sendo machucado naquele momento. Então, jejum é um erro. Falta de hidratação, né? Hidratar-se pouco é outro erro também muito comum hoje em dia. Vida moderna, correria, estresse. Esquece Cadê de o bebedouro? tomar água. Não tem uma garrafinha, onde é que tá? Tá lá, Daqui deixa a pra pouco lá. eu pego. As horas vão passando. Não, eu vou resolver, eu vou tomar uma aguinha, deixa comigo. Eu vou. É sempre o verbo futuro, né? Eu vou. Não se hidrata, não come corretamente, faz jejum prolongado. O que é que o cérebro faz? Eu estou aqui, estou vivo, estamos ativos, mas eu estou lento, eu estou fraco e ele começa a doer. É um sinal que veio para a gente. Mais um problema relacionado às mulheres é a tal da enxaqueca causada pela menstruação, a famosa TPM, que a mulher sabe bem como é e o homem sofre por conta da TPM da mulher, porque tem que aguentar a mulher. Nesses casos, existe tratamento a ser feito, a mulher ela começa a entender o corpo dela, como é que funciona direitinho, e aí procurar ajuda realmente o quanto antes, né? Exatamente. A TPM existe, é verdade, não é uma conversa, a gente tem que parar com isso, né? Até para evitar algum tipo de preconceito e tal. A TPM existe e a TPM tem associação com enxaqueca, sim, isso acontece. A melhor forma de tratamento é conversar com o médico. Eu digo logo isso, porque você vai ter que fazer um diagnóstico primeiro se não tem algum problema hormonal, um problema ovariano, um problema dos hormônios da mulher que sofre com isso. Se for detectado que existe um problema, talvez sejam exigidos alguns medicamentos muito específicos. Aí tem que ser com o médico. A gente nem vai entrar muito nessa seara. Mas se for detectado que não há um problema hormonal palpável, está tudo mais ou menos normal, como o pessoal diz nas taxas, né? As pessoas falam isso, as taxas. Se tiver tudo bem aí a gente vai ter que pensar no equilíbrio de vida. Porque a menstruação, o que é que acontece na menstruação da mulher? Por que a mulher menstrua? Uma revisão rápida, 20 segundos. A mulher menstrua porque os hormônios dela, que se prepararam para uma gravidez, perceberam que não tem gravidez. Ela não engravidou. Então, os hormônios fazem, pessoal, sai de cena que não está grávida a mulher. Aí eles caem. Quando eles caem, o útero que estava prontinho para engravidar também vai descamar, cair aquela camadazinha dele que tem um sangramentozinho. Ok, tudo isso faz uma roleta russa, uma montanha russa, aliás, na mulher. E essa montanha russa pode fazer o quê? Pode fazer com que ela sinta no corpo dela algum problema. Ela pode ter um leve inchaço, assim como o útero inchou. E o cérebro também. Ele também pode ter um leve inchaço, uma leve disfunção de seu metabolismo normal. E isso aí pode gerar enxaqueca, pode gerar dor. Aí como é que a mulher vai evitar isso, já que ela não pode evitar a menstruação? Se não for um problema, como eu falei antes, ela vai evitar isso com bons hábitos de vida. Tendo controles do que se alimenta, do que come, alimentar-se bem, alimentar-se nas horas corretas, evitar jejum, hidratar-se muito, muito líquido, não só no dia que está, não é isso. Isso é uma coisa de vida. Não adianta dizer que eu não estiver menstruada, eu vou ter muito cuidado. Não, não vai adiantar. Tá tarde demais. Ou too late, como o pessoal fala na gíria. Não adianta, tem que ser uma coisa de vida, né? Que é, por exemplo, você evitar alimentos que tenham muitos produtos químicos. Eles fazem mal a enxaqueca, dor de cabeça. Sim, eu já realmente Estamos entrando nessa área dos alimentos, né? Vários tipos de pessoas que desencadeiam realmente a dor de cabeça, a enxaqueca, devido à má alimentação. E a gente pode, já que está entrando no gancho de alimentação, associar também a questão das práticas de atividade física, né? Perfeito. O exercício físico, ele não é algo que beneficia exclusivamente os músculos, tendões e ossos do corpo da gente. Porque exercício físico é isso, é mexer o corpo, mexer os músculos, os ossos, os nossos braços, nossas pernas.
Tá, mas o benefício não está diretamente aí apenas, né? O benefício também está no fato de que o exercício físico produz substâncias que são chamadas endorfinas, esse nome já é conhecido para a população em geral. Essas substâncias, elas auxiliam no ânimo, no vigor que a pessoa tem para enxergar a vida, vigor que eu digo psicológico. E isso também tem ações em todo o corpo, como, por exemplo, controlar dores, permitir melhor sono, combater depressão, e tudo isso atua onde? Olha o que a gente está falando, sono, quem é que dorme? O cérebro. Depressão, onde é que está a depressão? No cérebro. Dores, onde é que está a dor? No cérebro, que é a enxaqueca, que é o nosso tema de hoje, que ele vai conseguir ter o melhor controle disso com essas endorfinas. Então, onde é que está a endorfina? Me dá aí para eu tomar, colocar aqui uma injeção, engolir. Não tem não, desculpa. Ah, mas a ciência podia inventar. Não adianta, se inventar, ela vem de fora, não é tão boa como a de dentro. É verdade. O nome já diz, endorfina. Endo é de dentro, tá? Endo dentro. Dentro. Então, a endorfina ela é produzida no exercício físico e nos bons hábitos de vida, especialmente nos exercícios físicos. Então, não adianta, tem que fazer exercício físico. E aí a sensação de bem-estar que vem após o exercício, né, a liberação da adrenalina, evita você ter a dor de cabeça, podemos Exato. dizer assim. Você não falou que tem gente que tem a tendência hereditária de dor de cabeça? Então, se eu tivesse a tendência, eu estou aqui virado de cabeça, né? Ok, quando ela virar, que abrir aquela porta, vai encontrar um monte de endorfina que vão enxotá-la para fora daqui e ela não vai conseguir me pegar. Mesmo eu tendo a tendência, eu fiz exercício físico, tenho endorfina e debelo aquela crise que viria. Olha aí. Então, quem disse a você que eu tenho uma tendência à dor de cabeça e não há nada que eu possa fazer? Não há mentira maior. Você tem que fazer todas as prevenções que você, mesmo com a tendência, não vai ter dor de cabeça. E aí é só procurar, gente, alguma coisa que você se identifique, né? Eu, por exemplo, passei 30 anos da minha vida para poder descobrir que eu gosto de bicicleta. Então, eu ia para uma academia e ficava com ódio. Me dava era dor de cabeça de ter que ir para a academia. E aí, hoje em dia é completamente diferente, graças a Deus. Eu estava dando uma olhada que tem vários tipos até da dor de cabeça. A dor de cabeça primária, secundária. Isso. Existe diferença sobre isso? Eu gostei de você perguntar isso aí, porque a resposta é sim, existe diferença, tá? Mas eu vou te dizer que não existe diferença. Eu vou explicar a você por quê. A gente quer falar assim, dor de cabeça primária é aquela que, por exemplo, primariamente apareceu. Eu estou aqui assim, a dor de cabeça apareceu. Seria isso. A secundária, ela é secundária a alguma coisa. Tipo assim, eu estava tão na minha, uma pessoa veio encher meu saco, eu fiquei com raiva. A minha raiva foi secundária a essa pessoa. A dor de cabeça seria secundária a algo que bateu em mim, que chegou a mim. Alimentação, estresse, o que for. Ok. Mas pensa direitinho comigo. Mesmo primariamente, a gente não conversou tanto até aqui que a gente tem como ter uma qualidade de vida que vá inibir essa dor de cabeça. Então, teoricamente, se eu tenho uma dor de cabeça, uma enxaqueca primária, é porque eu também não tomei meus cuidados e ela acabou chegando a mim de outra maneira. Então, teoricamente, todas seriam secundárias. Eu gosto de encarar assim, porque nessa hora a gente traz para a responsabilização o paciente que tem enxaqueca e dores de cabeça pelo seu próprio tratamento, pela sua própria prevenção. Eu sou médico, nossos colegas médicos estão aí também. Contem conosco sempre, não se engane não. Pode vir que a gente vai ajudar você em tudo. Mas veja, eu não posso ajudar quem não quer se ajudar. Tem que cultivar hábitos de vida. Senão a dor de cabeça que é primária vai ser sempre secundária. Ou como dizem os estudiosos de acidente de trânsito, né? Eles sempre dizem, não existe acidente. Eles dizem isso, né? Ah, mas eu estava lá, choveu, aí o carro escorregou na água. Sim, mas por que tinha água? Era para a chuva vir e a água poder escorrer. Quem foi que construiu essa rua? E você diminuiu a velocidade, o seu pneu estava bom? Esqueci do pneu. Se torna uma história complexa que não tem fim, né? Aí você vai longe e tal, não sei o quê. E se a gente está num quadro de saúde, a gente quer falar o quê? A gente quer que as pessoas tenham o poder sobre si próprias de se ajudar. Exatamente. Além de nós médicos. Nós somos dessa equipe. É verdade. Que equipe é essa? Eu e você, o médico e o paciente. A relação médico-paciente. A equipe não é só o médico. Você não pode vir aí passivamente falar comigo, toma aqui essa receita, até nunca mais, ou venha depois. Não. Toma aqui a receita, eu estou aqui. Mas e você? Está fazendo Deixa sua eu te falar parte? aqui. A gente conversou algumas coisas já. Vamos falar até um pouco mais, mas qual é a sua parte? É verdade. Você falou, eu não gosto de academia, então não consigo. Beleza, tchau academia, um abraço. E a bicicleta, você falou. Aí eu vou para a outra coisa? bicicleta. E a caminhada, e não sei o quê, tem várias coisas. É verdade.
E aí, dor de cabeça, enxaqueca, é o nosso tema de hoje aqui no Saúde Você. A gente volta daqui a pouquinho do nosso intervalo, tirando mais dúvidas. E você vai ver também os benefícios da fisioterapia pélvica. Não sai daí, daqui a pouco a gente está de volta.